Há uma pergunta que ninguém faz em voz alta, mas quase todo crente carrega em silêncio. Até quando? Até quando essa situação vai continuar assim? Até quando vou acordar com o mesmo peso no peito, a mesma conta no vermelho, o mesmo relacionamento partido, a mesma batalha na mente? Você não precisa responder agora, mas precisa ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer sobre esse lugar onde você se encontra. Porque esse lugar tem um nome, e esse nome não é derrota. Esse lugar se chama limiar. O limiar é o espaço entre a promessa e o cumprimento. É o espaço onde Abraão esperou 25 anos pelo filho prometido. É o espaço onde o povo de Israel passou 40 anos no deserto antes de pisar na terra que já tinha sido declarada deles. É o espaço onde você está agora. E o que o inimigo não quer que você saiba é que o limiar não é o fim da história. É o último corredor antes da porta. Mas há algo que precisa ser dito antes de qualquer coisa. A vitória que Deus tem para você não é necessariamente a vitória que você imaginou. Isso importa. Importa muito. Porque boa parte das pessoas que estão no limiar estão sofrendo não apenas pela espera, mas pela insistência em uma forma específica de resposta. E Deus raramente responde da forma que nós esperamos. Ele responde da forma que transforma. Se você está disposto a receber a vitória nos termos de Deus e não apenas nos seus, então continue lendo. Porque o que a Escritura revela sobre esse momento é poderoso demais para ser ignorado. Ezequiel 37 começa com uma das imagens mais perturbadoras de toda a Bíblia. O profeta é levado pelo Espírito a um vale, e nesse vale há ossos, não apenas ossos, ossos secos. O texto faz questão de marcar a severidade da situação. Eram muito secos. Não havia vida residual, não havia esperança biológica, não havia nada que justificasse qualquer expectativa de reversão. E Deus faz ao profeta uma pergunta que parece cruel na superfície, mas é, na verdade, a pergunta mais pastoral que existe. Filho do homem, podem esses ossos viver? Você já foi feita essa pergunta, não com essas palavras, mas com essa intensidade. Pode esse casamento ainda viver? Pode essa fé ainda viver? Pode esse sonho ainda viver? Pode essa pessoa ainda mudar? O que Ezequiel responde é digno de nota. Ele não diz sim, ele não diz não. Ele diz, Senhor Deus, Tu o sabes. E nessa resposta há uma profundidade teológica que a maioria das pessoas passa sem ver, porque Ezequiel não estava sendo evasivo. Ezequiel estava sendo sábio. Ele estava devolvendo a pergunta para quem é o único capaz de respondê-la com autoridade. Você já tentou responder por conta própria a pergunta sobre o seu vale? Você já passou noites tentando calcular, projetar, imaginar se vai dar certo? E o que esse exercício produziu em você? Mais paz, mais fé ou mais exaustão, mais dúvida, mais ansiedade? A primeira coisa que o Espírito quer trabalhar em você nesse limiar é exatamente isso. A transferência da soberania. Não é você que sabe, é Ele que sabe. E esse Ele sabe não é resignação passiva, é a fundação sobre a qual a fé opera. Porque o que acontece depois dessa resposta de Ezequiel é extraordinário. Deus não explica, Deus não justifica, Deus ordena, profetiza sobre esses ossos. E aqui está o primeiro sinal profético de que sua vitória está mais próxima do que você imagina. Quando Deus te convoca a falar antes de ver qualquer movimento. Quando o Espírito coloca em você um impulso de oração, de declaração, de fé ativa, não porque a situação mudou, não porque você tem provas, mas porque Ele ordenou. Isso é sinal. Isso é o Espírito preparando o terreno para o que está prestes a acontecer. Profetizar sobre ossos secos não é ter fé cega, é obediência informada. Ezequiel sabia quem tinha falado, ele sabia a fonte da instrução. E porque sabia a fonte, obedeceu sem precisar de evidências externas. Você sabe quem está falando na sua vida agora?
não a voz da circunstância, não a voz do medo, não a voz dos bem-intencionados que já jogaram a toalha por você, mas a voz do Espírito. Porque quando ele fala, mesmo que seja sobre ossos secos, é porque ele já viu o que vai acontecer. E o texto diz que quando Ezequiel profetizou, houve um ruído, um som. Antes de qualquer visibilidade, antes de qualquer resultado tangível, houve movimento, houve som. Os ossos começaram a se juntar. E há algo aqui que precisa pousar com peso sobre você. O processo começou dentro, antes de aparecer fora. Os ossos se juntaram, depois vieram os nervos, depois a carne, depois a pele. Mas Deus ainda não estava satisfeito, porque havia forma sem fôlego. E Deus disse: profetiza ao vento. Isso é de uma precisão cirúrgica para quem está no limiar. Porque muitas vezes você olha para a sua situação e vê que algumas coisas melhoraram. As circunstâncias começaram a se encaixar, algumas portas se abriram, algumas relações começaram a se restaurar. Mas ainda falta algo, ainda falta o fôlego, ainda falta a vida plena. E a tentação é concluir que Deus parou no meio. Mas Deus não parou. Ele está esperando que você profetize ao vento também, que você busque não apenas a forma, mas a plenitude, não apenas a melhora, mas a transformação. Isso nos leva a uma pergunta que precisa ser feita com honestidade. O que você tem pedido a Deus, forma ou fôlego? Você tem pedido que a situação mude externamente ou que você seja transformado internamente de uma forma que nenhuma circunstância possa desfazer? Porque o sinal mais claro de que a vitória está próxima não é que o ambiente ao seu redor mudou, é que algo dentro de você mudou de forma irreversível. É que você chegou a um ponto em que, mesmo que a situação demorasse mais, você continuaria de pé, não pela força da vontade, mas pela obra do Espírito. O livro de Números, capítulo 13, traz uma narrativa que a maioria conhece, mas poucos meditam com a profundidade que merece. 12 espias são enviados a Canaã. Todos viram a mesma terra. Todos viram os mesmos gigantes. Todos comeram dos mesmos frutos. E 10 voltaram dizendo: não podemos subir contra esse povo porque ele é mais forte do que nós. 2 voltaram dizendo: subi logo e tomai posse da terra, porque nós certamente a venceremos. O que diferenciou Caleb e Josué não foi a informação, foi a interpretação. Eles não negaram os gigantes. Eles simplesmente recusaram a deixar os gigantes serem maiores do que a promessa. E aqui está o segundo sinal profético. Quando você começa a interpretar sua vida a partir da promessa, e não a partir do problema. Quando você olha para o seu gigante e sua primeira reação não é o cálculo do fracasso, mas a lembrança da fidelidade de Deus. Isso é sinal, não é ingenuidade, não é negação da realidade, é fé operando com precisão. É o Espírito te preparando para entrar na terra que foi prometida. Mas há um detalhe que geralmente não é enfatizado nessa história. Caleb e Josué sofreram consequências imediatas por darem o bom relatório. O povo quis apedrejá-los. Às vezes, o sinal de que você está no caminho certo é exatamente a resistência que você encontra quando decide crer. Quando as pessoas ao seu redor não entendem sua paz, não compreendem sua fé, tentam te convencer de que você está sendo ingênuo. Isso pode não ser um sinal de que você errou. Pode ser o sinal de que você está prestes a entrar onde eles já desistiram de ir. Tem um momento na vida de todo crente que é mais perigoso do que a perseguição aberta. É o momento da fadiga da fé. Não é quando o inimigo ataca com violência. É quando a espera se prolonga tanto que a fé começa a perder não a certeza intelectual, mas a energia emocional. Você ainda acredita, mas já não sente. Você ainda sabe, mas já não espera. E essa distinção importa, porque é exatamente nesse estado que o inimigo mais atua. Não com argumentos, mas com silêncio.
com ausência de sinal, com o peso monótono do ordinário. Elias conheceu esse lugar. E a história dele em 1 Reis 19 é uma das mais humanamente honestas de toda a Escritura. Este é o mesmo Elias que chamou fogo do céu no Carmelo. O mesmo que confrontou 450 profetas de Baal sozinho. O mesmo que viu Deus responder com fogo, consumindo até a água no altar. E esse homem, dias depois da maior vitória de sua vida, estava debaixo de uma árvore de zimbro pedindo para morrer. Basta, Senhor. Tira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Você precisa ouvir o que Deus fez em seguida. Não houve repreensão. Não houve sermão sobre ingratidão. Não houve análise teológica da inconsistência de Elias. O que houve foi um anjo tocando nele e dizendo: levanta e come, porque o caminho é longo demais para você. Deus não começou pela teologia, começou pelo pão. Porque Deus entende que às vezes o que a alma precisa antes da revelação é do descanso. Que às vezes o crente mais espiritual da sala é o que mais precisa dormir, comer e parar de se cobrar por estar exausto. E aqui está algo que precisa ser dito com toda a clareza. A fadiga espiritual não é ausência de fé, é sintoma de batalha real. Os que nunca se cansaram, nunca estiveram no fronte. E se você está exausto hoje, se a sua oração está mais curta, se a sua Bíblia está mais pesada, se o louvor está mais difícil, isso não é prova de que Deus te abandonou. Pode ser prova de que você esteve no fronte por tempo demais, sem parar para receber. E Deus, com a mesma ternura com que tocou Elias, está tocando em você agora. Levanta e come. Mas o que vem depois do descanso é o que nos interessa aqui. Depois que Elias comeu e descansou, depois que ele se fortaleceu, ele fez uma jornada de 40 dias até Horebe, o monte de Deus. E lá Deus perguntou: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu com toda a sua frustração acumulada: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os filhos de Israel abandonaram a tua aliança. Só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Deus não contestou o relato de Elias, mas Deus fez uma coisa mais importante do que contestar. Deus se revelou. Primeiro veio um vento forte que fazia rachar as montanhas, depois um terremoto, depois fogo. E o texto diz que o Senhor não estava no vento, no terremoto, nem no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E quando Elias a ouviu, cobriu o rosto com um manto e saiu à entrada da caverna. Porque havia algo naquela voz que o vento e o terremoto e o fogo nunca tinham conseguido produzir. Presença. Real, íntima, inconfundível presença. Você está esperando que Deus apareça com vento e terremoto na sua situação? Está esperando o dramático, o óbvio, o incontestável? E enquanto espera pelo espetacular, está perdendo a voz mansa que fala nos seus momentos de silêncio, na sua madrugada, no seu descanso, na sua palavra lida sem pressa. O terceiro sinal de que sua vitória está mais próxima do que você imagina é quando Deus começa a falar em voz mansa em meio ao seu caos. Quando no meio de toda a turbulência, você começa a ouvir algo que não vem do ambiente. Uma paz que não tem explicação lógica, uma clareza que não veio de raciocínio humano, uma certeza que surgiu sem que você soubesse de onde. Isso é Deus na voz mansa e delicada. E quando ele fala assim é porque está muito perto, mais perto do que o barulho da sua situação faz parecer. Mas há uma segunda camada nessa história que é igualmente importante. Depois que Deus fala, ele diz a Elias: 7.000 em Israel não dobraram os joelhos a Baal. 7.000. Elias pensava que estava sozinho. Elias tinha construído toda uma narrativa sobre o seu isolamento, sobre o fato de ser o único zeloso, o único fiel, o único que restava. E Deus não foi cruel ao corrigir isso, mas corrigiu. Porque a solidão percebida é um dos instrumentos mais eficazes do inimigo para paralisar o crente no limiar. Você já construiu uma narrativa assim?
Você é o único que ora nessa família? O único que ainda acredita nesse casamento? O único que se importa com essa situação? Talvez sim. Talvez a sua percepção seja real em parte. Mas o que Deus quer perguntar é: essa percepção está te alimentando ou te esvaziando? Porque há uma diferença entre reconhecer uma realidade difícil e fazer dessa realidade a moldura que define tudo. Deus estava mostrando a Elias que havia mais no campo do que ele via. E para você também há mais do que seus olhos alcançam. O que Elias viveu naquele monte não foi apenas um encontro emocional, foi uma reorientação de perspectiva. Ele entrou na caverna convicto de que estava acabado. Saiu com uma missão nova, com nomes específicos de pessoas que deveria ungir, com a certeza de que o trabalho continuava e de que ele fazia parte de algo muito maior do que o que ele conseguia ver da sua caverna de desânimo. Isso importa para você hoje, porque o limiar onde você está não é um beco sem saída. É um ponto de reorientação. É o lugar onde Deus, com voz mansa, está redefinindo a missão, recalibrando a perspectiva, restaurando a energia para o próximo trecho. E o sinal de que isso está acontecendo é sutil, não é explosivo. É a sensação de que algo dentro de você está se realinhando, de que a pergunta que você estava fazendo era a pergunta errada, de que o que você achava que era o fim é, na verdade, a curva antes da reta. Há uma passagem em Isaías 40 que precisa ser lida com atenção cirúrgica. O texto diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nota, não ao que está um pouco fraco, ao que não tem nenhum vigor, ao que chegou ao zero, ao que não tem reserva, não tem recurso, não tem energia residual. E para esse, especificamente para esse, Deus diz que multiplica as forças, não reabastece, multiplica. O que entra é zero. O que sai é mais do que o que existia antes de entrar. Isso é sobrenatural. E é exatamente o que Deus quer fazer em quem chegou ao limite da força humana. Porque no limite da sua força é onde a força dele tem espaço para operar sem ser confundida com a sua. É onde a vitória que vem não pode ser atribuída à sua determinação, à sua inteligência, ao seu esforço, e a glória fica onde deve ficar. João 11 não começa com um milagre, começa com uma demora. Ora, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Quando, pois, ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Leia de novo. Ele amava, e por isso ficou. O texto conecta o amor ao atraso de uma forma que deveria nos desconcertar, mas que, na verdade, revela uma das verdades mais libertadoras de toda a narrativa bíblica. Às vezes, o amor de Deus se manifesta não na rapidez da resposta, mas na profundidade do propósito por trás dela. Você já esperou por algo que Deus sabia que você precisava e Ele mesmo assim demorou? Você já gritou no silêncio da sua oração: onde você está? Por que não responde? Marta foi ao encontro de Jesus quando ele finalmente chegou, e a primeira coisa que ela disse foi: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Não é acusação bruta, é o lamento de quem amava, cria e esperava, e viu a janela fechar, viu o momento passar, viu o que parecia ser a última oportunidade desaparecer. E Jesus não repreende Marta. Não lhe dá uma preleção teológica sobre soberania. Ele diz algo que redefine o campo de batalha. Eu sou a ressurreição e a vida. Não darei, sou. Não prometo, sou. O milagre não é algo que Jesus faz como um favor ocasional. É algo que Jesus é como realidade permanente. E isso muda tudo. Porque se você está esperando que Deus faça alguma coisa pela sua situação, você está em terreno menor do que se você entender que Deus é a solução, que a presença dele já é a resposta antes mesmo de qualquer ação visível. Maria veio depois.
E o texto diz algo que para um leitor apressado parece redundante, mas é na verdade o dado mais teologicamente carregado do capítulo inteiro. Quando Jesus a viu chorando, e os judeus que com ela tinham vindo também chorando, indignou-se no espírito e perturbou-se. E então Jesus chorou. O Filho de Deus, que sabia o que estava prestes a fazer, que já havia dito que a morte de Lázaro seria para a glória de Deus, que tinha o poder de ressuscitar com uma palavra, chorou. Por quê? Porque o amor não fica impassível diante da dor humana, mesmo quando conhece o desfecho. Porque há algo em Deus que é genuinamente movido pela sua angústia, mesmo quando ele já viu o final. Isso não é fraqueza divina, é a profundidade do caráter de um Deus que não apenas resolve, mas sente, que não apenas age, mas se importa. E se você está no seu limiar hoje, achando que Deus está distante, indiferente, ocupado com coisas maiores, lembre-se, Jesus chorou na frente de um túmulo que ele estava prestes a abrir. O choro não era desespero, era amor visível. E então vem o quarto sinal profético de que sua vitória está mais próxima do que você imagina. Quando o que parecia morto começa a receber a atenção de Deus de uma forma que você não esperava. Quando a situação que você já tinha sepultado emocionalmente começa a aparecer nas suas orações de um jeito diferente, não com desespero, mas com expectativa. Quando você começa a sentir que Deus está olhando para aquilo, não apenas tolerando, olhando, com intenção, com o mesmo olhar que Jesus lançou para aquele túmulo antes de dizer, tirai a pedra. Mas aqui há um elemento que precisa de atenção especial, porque é o elemento onde a maioria das pessoas tropeça. Jesus disse, tirai a pedra. Ele podia ter tirado a pedra milagrosamente. Ele podia ter feito tudo sem a participação humana. Mas ele pediu que eles tirassem a pedra. E Marta, com toda a sua fé, com todo o seu amor por Jesus, com toda a sua declaração teológica anterior, ainda disse, Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que está sepultado. Ela sabia quem era Jesus. Ela confessou que ele era o Cristo. Mas na hora de tirar a pedra, a racionalidade tomou o lugar da obediência. E Jesus teve que reafirmar, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? A glória vem depois da obediência, não antes. A confirmação vem depois que você move a pedra, não antes que você decida se vai mover. E a pedra que você precisa tirar pode ser o perdão que você está adiando, pode ser a conversa que você está evitando, pode ser a rendição de algo que você está segurando com força, não por fé, mas por medo de soltar e não ver nada no lugar. Qual é a pedra na sua vida? Não a pedra que Deus precisa mover, a pedra que Ele está te pedindo para mover. Porque há algo que Ele não vai fazer por você, não porque não possa, mas porque escolheu fazer com você. Porque a coparticipação na obediência é parte do processo de transformação. Porque tirar a pedra é o ato que separa a fé declarada da fé praticada. E quando Marta obedeceu, quando a pedra foi tirada, Jesus levantou os olhos para o céu e orou. E então gritou, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, ainda com as ataduras, ainda envolto nas faixas do sepultamento. E Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Há uma progressão aqui que é de uma precisão pastoral impressionante. Primeiro a ressurreição, a obra principal, a transformação profunda. Depois, a libertação das faixas, o processo de desatar o que a morte havia amarrado. Às vezes Deus faz a obra principal na sua vida e ainda há faixas. Ainda há resíduos da antiga condição. E o processo de desatar é tão parte do milagre quanto a ressurreição em si. Há um texto em Abacuque que a maioria das pessoas conhece apenas no final, mas que só faz sentido quando você entende o que vem antes. O profeta começa o livro com uma queixa.
Até quando, Senhor, clamarei e tu não ouvirás? Gridarei a ti por causa da violência e não salvarás. Isso não é falta de fé. É fé em crise. É o crente que ainda ora, mas que está confuso com o silêncio. Que ainda clama, mas que está exausto de clamor sem resposta aparente. E Deus responde, mas a resposta inicial não é o que Abacuque esperava. Deus diz que vai levantar os caldeus, um povo brutal, violento, sem escrúpulos, como instrumento de juízo. E Abacuque fica ainda mais confuso. Então vai à sua torre de vigia e diz: firmar-me-ei em meu posto, e estarei sobre a torre, e vigiarei para ver o que ele me dirá, e que responderei quando eu for repreendido. Isso é de uma maturidade espiritual rara. O profeta não entende a resposta, não concorda com o processo, mas decide permanecer no posto de vigia, decide continuar olhando, decide não descer da torre antes de receber a resposta completa. E Deus honra isso com uma das declarações mais famosas das Escrituras. Escreve a visão e declara-a em tábuas, para que corra o que a ler. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas apressa-se para o fim e não mentirá. Se tardar, espera-a, porque certamente virá, não tardará. Você precisa ouvir isso hoje. Não como clichê, como instrução literal. A visão, o que Deus prometeu, o que Ele falou, o que o Espírito depositou em você, tem um tempo determinado. Não o seu tempo. O tempo determinado por aquele que vê o fim desde o princípio. E esse tempo, mesmo que pareça tardio pela sua cronologia humana, não está atrasado, está calibrado. E a instrução não é corra atrás, é espera-a. A ação prescrita aqui não é agitação, é vigília, não é fazer mais, é permanecer no posto. E então vem a frase que Abacuque 2:4 preserva e que Paulo vai citar pelo menos 3 vezes no Novo Testamento. O justo viverá pela fé, não pela visibilidade, não pela confirmação externa, não pelo sentimento, pela fé, pela confiança firme em que aquele que prometeu é fiel, mesmo quando o caldeu ainda está no campo, mesmo quando a situação externa ainda não reflete a promessa interna. E chegamos ao final do livro, que é onde a maioria das pessoas vai beber. Abacuque 3:17 diz: ainda que a figueira não floresça e não haja produto nas vinhas, o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja cortado do aprisco e nos currais não haja gado algum, todavia eu me regozijarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Leia cada elemento, sem figo, sem uva, sem azeite, sem colheita, sem ovelhas, sem gado. Não é uma situação de escassez parcial, é zero em todas as categorias. E o profeta declara alegria. Como? Como se declara alegria no zero total? O versículo seguinte explica: o Senhor Deus é a minha força, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar sobre os meus lugares altos. A alegria não está ancorada nas circunstâncias, está ancorada em quem Deus é, independentemente do que as circunstâncias mostram. E os pés da corça, a corça que corre em terreno montanhoso sem escorregar, são a imagem de alguém que navega o terreno difícil com uma graça que não é sua, que atravessa o que destruiria outros porque foi equipado para esse terreno específico. E aqui está o 5º sinal profético de que sua vitória está mais próxima do que você imagina. Quando você começa a encontrar alegria em Deus no meio do zero. Não alegria fabricada, não performance emocional, mas aquela alegria que surge quando você para de contar o que falta e começa a contemplar quem Deus é. Quando o seu ponto de referência para a esperança se desloca das suas circunstâncias para o caráter imutável de Deus, isso é sinal. Isso é o Espírito operando em profundidade. E onde o Espírito opera em profundidade, a manifestação externa é questão de tempo. Mas há uma dimensão de Abacuque que raramente é explorada e que precisa de atenção.
O profeta ficou na torre de vigia. Não desceu. Não abandonou o posto antes da resposta. E há uma pergunta que precisa ser feita. Você está na sua torre ou desceu antes da hora? Porque há um abandono de posto que parece prudência, mas é impaciência. Que parece maturidade, mas é rendição prematura. E Deus está dizendo, volta à torre. A resposta vem, a visão não tardará. Tem uma história no livro de Ruth que é pequena em extensão e gigantesca em conteúdo. Ruth era moabita, estrangeira, viúva, sem direito legal, sem herança, sem perspectiva dentro do sistema social de Israel. Ela seguiu sua sogra Noemi de volta a Belém, não porque havia garantias, não havia nenhuma. Ela seguiu por uma declaração de lealdade que é uma das mais belas de toda a Bíblia. Onde tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Ruth não sabia o que a esperava. Ela apenas sabia com quem estava indo. E essa é uma das chaves mais poderosas para entender o momento do limiar. A vitória raramente começa com um plano estratégico. Quase sempre começa com uma decisão de lealdade. Ruth não traçou uma estratégia de saída da pobreza. Ela tomou uma decisão de permanecer. E o que parece menor, permanecer, não abandonar, não voltar, é frequentemente o ato mais heróico de fé que existe. Porque há momentos em que ficar é mais difícil do que ir. Em que permanecer na obediência custa mais do que recuar para o que era familiar. Ruth foi espigar nos campos. E o texto diz, com aquela frase carregada de teologia disfarçada de simples narrativa. E aconteceu que a parte do campo onde foi estava destinada a Boaz. Aconteceu que, na língua hebraica, esse verbo tem a conotação de algo que parece casual, mas não é. A providência de Deus operando no anonimato do cotidiano, não com sinais espetaculares, não com visões noturnas, não com voz audível, com uma coincidência que não era coincidência, com uma direção que parecia acidental, mas era orquestrada. Você já olhou para trás e viu que havia momentos na sua vida que na época pareciam aleatórios, mas que hoje você consegue ver a mão de Deus operando. Aquele encontro que parecia casual, aquela conversa que parecia insignificante, aquela porta que fechou quando você queria que abrisse, mas que ao fechar te redirecionou exatamente para onde você precisava estar. Isso é Boaz, esperando no campo que parecia ser o campo mais comum. Isso é providência funcionando no ordinário. E Boaz viu Ruth. Perguntou quem ela era. Soube da sua história e disse, tens tu ouvido, filha minha? Não vás espigar noutro campo, não te afastes daqui, e assim andarás junto às minhas servas. E depois, o Senhor te recompense o que fizeste. Aqui está algo que precisa pousar. Boaz conhecia a história de Ruth antes de ela saber que ele existia. O resgate estava se preparando antes de Ruth saber que havia um resgatador. A cobertura estava sendo estendida antes de ela saber que havia alguém com autoridade para cobri-la. Deus conhece a sua situação. Não apenas no sentido geral de onisciência, mas no sentido específico de que Ele já viu o que está na sua frente e já está preparando o que você vai precisar antes de você saber que vai precisar. O resgatador para a sua situação pode já estar no campo. A provisão para a sua necessidade pode já estar sendo preparada. A resposta para a sua oração pode já ter sido iniciada antes mesmo de você ter terminado de orar. E há um detalhe no processo de Ruth que é fundamental. Ela não forçou. Ela trabalhou, obedeceu às instruções de Noemi, seguiu o caminho prescrito pela lei do parente resgatador, mas não manipulou, não correu na frente, não tentou acelerar o que tinha um tempo. Ela foi fiel no campo pequeno. Espigar era o trabalho mais humilde possível e foi fiel na obediência às instruções. Ir à eira, deitar-se aos pés de Boaz como sinal de solicitar cobertura.
E o que ela encontrou foi um homem de caráter que disse: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Não temas. O não temas de Boaz para Ruth é o mesmo não temas que percorre toda a Escritura. É o não temas de Deus para quem chegou até onde chegou sem certeza do próximo passo, mas com fidelidade no passo atual. E a promessa que segue esse não temas é sempre uma promessa de cobertura, de provisão, de resgate, não como recompensa por mérito, mas como graça operando através da fidelidade. O que Ruth recebeu no final excedeu em muito o que ela poderia ter planejado. Ela não veio a Belém buscando casamento, veio buscando sobrevivência. E recebeu um resgatador, uma família, uma herança e, o dado que a narrativa vai revelar apenas no final, um lugar na linhagem do Messias. O que Deus tinha em mente era muito maior do que a necessidade imediata de Ruth pedia. E isso é exatamente o padrão. Quando Deus responde, Ele não apenas sana a ferida imediata, Ele reposita toda a identidade. Paulo e Silas estavam na prisão. Filipos, pés presos no tronco, costas marcadas pelos açoites, escuridão total. E o texto diz que à meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Há uma imagem aqui que é simultânea em muitos níveis. Primeiro, meia-noite. O ponto mais escuro. O momento em que estatisticamente a esperança humana está no nível mais baixo. Segundo, não silêncio, canto, não queixa, hinos. Terceiro, audiência. Os outros presos ouvindo. A adoração em cativeiro tem testemunhas. E de repente houve um grande terremoto. As fundações da prisão foram abaladas, todas as portas se abriram e as algemas de todos se soltaram. Todas, não apenas as de Paulo e Silas. O louvor em cativeiro liberou não apenas quem louvava, mas quem ouvia. E isso é uma verdade que precisa ser gravada com ferro quente. Quando você escolhe adorar no seu cativeiro, quando você escolhe louvar no seu momento mais escuro, a libertação que começa em você cria um campo de força espiritual que afeta as pessoas ao seu redor. Os seus filhos que estão presos, o seu cônjuge que está acorrentado, o ambiente que está fechado. Mas há algo nessa narrativa que é frequentemente pulado na pressa de chegar ao milagre. Quando o carcereiro acordou e viu as portas abertas, tirou a espada para se matar, porque a lei romana determinava que se um prisioneiro escapasse, o guarda pagava com a própria vida. E Paulo gritou: Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Todos. Ninguém fugiu. Paulo e Silas ficaram. E não porque eram obrigados. As correntes estavam soltas, as portas estavam abertas. Eles ficaram por escolha. Por quê? Porque havia algo mais importante do que a liberdade imediata. Havia uma alma em colapso diante deles. E a presença de Paulo e Silas naquela prisão, naquele momento específico, foi o que possibilitou que o carcereiro perguntasse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? A permanência voluntária no lugar difícil foi o veículo da salvação de uma família inteira. Isso é profundamente perturbador para uma teologia que reduz a vitória à saída rápida do problema. Às vezes Deus te mantém onde está, não porque se esqueceu de você, mas porque há alguém naquele lugar que vai encontrar a salvação através da sua permanência. E o carcereiro lavou as feridas deles, quis dizer, o homem que tinha o poder de machucar lavou as feridas dos que foram machucados e foi batizado com toda a sua casa. E o texto diz que ele se regozijou por ter crido em Deus com toda a sua família. A cadeia que começou como perseguição terminou em salvação. O que foi planejado pelo inimigo para silenciar o Evangelho produziu uma família de novos crentes. Isso nos traz a um ponto de reflexão honesta. Você tem permitido que o seu cativeiro produza adoração ou apenas lamúria? Você tem olhado para quem está ao seu redor no mesmo lugar difícil e se perguntado se há uma missão ali,
Ou está tão focado na sua saída que não vê a porta que Deus quer abrir para outros através de você? Porque há uma diferença entre suportar o cativeiro e reimir o cativeiro. Suportar é sobreviver. Reimir é transformar. E Paulo e Silas não apenas suportaram Filipos, eles remiram Filipos. Efésios 3:20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Note, o poder opera em nós, não acima de nós, não além de nós, em nós. E o muito mais abundantemente além não é exagero retórico. É a declaração de que o que Deus está fazendo excede em qualidade e em quantidade tudo que a imaginação humana consegue construir. Você não consegue imaginar o que Deus está preparando para a outra margem do seu limiar. Literalmente não consegue. Não porque sua imaginação seja pequena, mas porque a abundância de Deus é estruturalmente superior a qualquer categoria mental humana. E isso deveria produzir não arrogância, mas humildade. Não vou receber muito, mas não sei o que vou receber, mas sei de quem vai vir, e por isso posso adorar agora. É o louvor de Paulo na prisão. É o canto de Abacuque no zero. É a caminhada de Ruth no campo desconhecido. É Ezequiel profetizando para ossos secos. É o padrão de toda a Escritura. Fé que age antes de ver, louvor que precede a libertação, obediência que antecede a resposta. Chegamos ao ponto onde tudo converge. Não é coincidência que você tenha chegado até aqui. Não é acidente que cada texto desta mensagem tenha pousado da forma que pousou. Porque o Espírito não opera por acaso. E se algo aqui tocou em algo dentro de você, não é para que você saia daqui com uma boa impressão teológica. É para que você saia diferente. É para que esse encontro com a palavra produza uma decisão, uma rendição, uma virada que não dependa do humor do dia ou da intensidade do culto. O que foi dito até aqui pode ser resumido em uma única afirmação. Deus não abandona quem Ele chamou no meio do processo. Não é uma afirmação sentimental, é uma declaração teológica ancorada em toda a trajetória das Escrituras. José não foi abandonado no poço, não foi abandonado na prisão do Egito. A presença de Deus estava com ele em cada estágio, não como proteção de toda circunstância adversa, mas como sustento e propósito em meio a ela. E o que José não poderia ver da prisão era que estava sendo preparado para um trono que ainda não existia para ele como realidade concreta. Você não consegue ver da sua prisão o trono que está sendo preparado. Não porque o trono não exista, mas porque a distância entre onde você está e onde você vai é exatamente o espaço onde a formação acontece. E formação é diferente de punição. Formação é o processo intencional pelo qual Deus esculpe em você o caráter que suportará o peso do que Ele prometeu. Porque há promessas que destruiriam quem as recebesse prematuramente. E a demora não é sinal de esquecimento, é sinal de que Deus leva a sério o que vai te dar. João 16:33 é o versículo que Jesus disse na última noite antes da cruz, não na ressurreição, na véspera da maior dor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Presente perfeito no original grego. Eu tenho vencido, eu já venci, a vitória está estabelecida como realidade permanente. Não vencerei, venci. A vitória de Cristo não é futura, é passada, se tornando presente na vida de quem está em Cristo. O que você está esperando alcançar já foi alcançado pelo aquele em quem você está. Isso não elimina a luta. Jesus não prometeu ausência de aflição, prometeu bom ânimo no meio da aflição. A diferença entre angústia e bom ânimo não é a ausência de circunstâncias difíceis. É a presença de uma certeza que as circunstâncias não conseguem tocar. E essa certeza não é produzida por esforço mental.
É o fruto de uma vida plantada na palavra, alimentada pela oração, sustentada pela comunhão com o Espírito. Você está plantado? Não geograficamente, espiritualmente. Salmo 1 fala do homem cuja delícia é na lei do Senhor, que nela medita de dia e de noite, e que é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo e cuja folha não cai. Há uma frase ali que é muito importante. No seu tempo. A árvore não dá fruto quando o homem quer, dá no seu tempo. E a folha não cai porque a raiz está onde precisa estar. O que determina a permanência não é a ausência de estação seca, é a profundidade das raízes. Quão fundo estão as suas raízes? Você está se alimentando da palavra com regularidade real, não apenas em momentos de crise? Porque a árvore que só busca água quando está com sede já está comprometida. A árvore que bebe continuamente tem reserva para atravessar a estação seca sem murchar. E a estação seca vem para todos. A questão não é se vai vir, é se quando vier você terá raízes fundas o suficiente para não cair. Romanos 8:28 é um texto que a maioria cita em situações difíceis, mas que raramente é explorado no seu contexto imediato. Porque o versículo anterior, V27, fala do Espírito intercedendo pelos santos segundo a vontade de Deus. E é depois dessa intercessão do Espírito que Paulo declara: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O sabemos não é suposição emocional, é certeza fundamentada na realidade da intercessão do Espírito. Porque se o Espírito de Deus está intercedendo por você, segundo a vontade de Deus, então o que parece trabalhar contra você está sendo submetido a um propósito maior do que você consegue processar. Todas as coisas inclui a situação que você não escolheu, inclui a traição que você não merecia, inclui a doença que não faz sentido, inclui o processo que está demorando mais do que você aguenta. Todas essas coisas estão sendo trabalhadas por alguém com soberania total e amor perfeito em direção a um bem que é mais profundo do que a solução imediata do seu problema. E esse bem, essa transformação de caráter, essa conformidade com a imagem de Cristo que Paulo vai mencionar no versículo 29, é a vitória mais real que existe. É a vitória que nenhuma circunstância pode desfazer, porque não está nas circunstâncias. Então, o que você vai fazer com tudo isso? Você pode ouvir e assentir intelectualmente. Pode se sentir bem por ter ouvido uma mensagem profunda. Pode sair daqui com bons pensamentos que durarão até a próxima adversidade. Ou você pode tomar uma decisão diferente. Pode decidir, neste momento, que a forma como você vai interpretar a sua situação vai mudar. Que o ponto de referência para a sua esperança vai ser o caráter de Deus e não o estado das suas circunstâncias. Que você vai voltar à torre de vigia com Abacuque e permanecer, não porque é fácil, mas porque é onde a revelação vem. Que você vai profetizar para os seus ossos secos, porque Deus ordenou. Que você vai tirar a pedra mesmo sem entender completamente. Que você vai espigar no campo que parece comum, porque a providência de Deus opera no ordinário. Que você vai louvar na meia-noite de Filipos, porque há almas ao seu redor, ouvindo o que você vai fazer no escuro. A vitória está mais próxima do que você imagina, não porque a situação está melhor, mas porque o Deus que prometeu está mais presente, mais ativo, mais específico no seu cuidado do que os seus olhos físicos conseguem registrar. E os sinais que o Espírito colocou ao longo desta mensagem, o impulso de orar antes de ver, a interpretação da vida a partir da promessa, a voz mansa no meio do caos, a atenção de Deus para o que parecia morto, a alegria ancorada em quem Deus é, esses sinais não são poesia, são marcadores, são pontos de verificação. São o Espírito dizendo: você está no caminho, não pare agora. E o que o Senhor está declarando sobre você hoje
não é baseado no relatório das suas circunstâncias. É baseado no relatório do seu próprio caráter. Ele que começou a boa obra em você vai completá-la. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. Não porque você é forte, mas porque a sua força é perfeita na fraqueza. Não porque você nunca duvidou, mas porque a sua misericórdia é nova a cada manhã. E esta manhã ela está sobre você. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11.